Muitas vezes a gente olha uma pessoa fumando e bebendo demais ou usando a droga e julga, fala: nossa, você está acabando com a sua vida, você está destruindo a sua vida. Só que a gente não para olhar para a nossa própria vida, porque a gente só tende a olhar no extremismo. Só que um pequeno hábito repetido por vários dias, por várias vezes, destrói a nossa vida da mesma forma. Por isso que quando muita gente chega lá com 60, com 70 anos, cheio de doença, não entende o porquê, não sabe o que está acontecendo. Ah, é normal, é coisa da velhice. Só que tudo é sobre probabilidade, é sobre chance. Quanto menos a gente cuida da nossa saúde, mais a nossa chance de adquirir alguma doença quando mais velho ou mais cedo do que deveria ser. Depois diabetes, pressão alta, quantas pessoas estão doentes cada dia mais. Vocês já perceberam que as pessoas estão envelhecendo mais cedo, ficando com problemas mais cedo? Hoje, homens com 40, com 35 anos sofrendo AVC, com 56 anos. Claro que tem a questão natural, mas aqui eu tô falando sobre uma pessoa que não tem propensão nenhuma, que realmente causou isso, porque, claro, pode acontecer com qualquer um, só que a gente pode aumentar ou diminuir essa chance de acordo com alguns hábitos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar 8 hábitos que podem estar arruinando a sua rotina e talvez você nem tenha consciência disso. Assim como um dia eu já fiz vários deles. O primeiro hábito que eu quero falar aqui com você é comer muitas frituras. Nossa, tá aqui uma coisa que eu fazia muito, eu não tinha nem noção da quantidade de óleo que eu comia todos os dias. Pra você ter ideia, teve uma fase da minha vida, na verdade quando eu era criança, por muito tempo, eu já cheguei a fritar ovo em um óleo, numa panela com uma quantidade assim de óleo, aí eu colocava o ovo lá e ele já logo fritava tudo, né? Porque, imagina, você joga no óleo quente, já fritava e eu gostava. Não, eu tirava assim, ó, só escorria um pouco e comia. Todos os dias, fritava frango todos os dias, pegava a frigideira ali, aquela frigideira ruim, colocava o óleo assim e fritava o frango no óleo também. Às vezes essa quantidade aqui de óleo na panela, eu ia lá e colocava o frango. E era todos os dias, e óleo, e óleo, e óleo. Só que isso vai acabando com a nossa saúde. Imagina, você comeu um dia ou outro, aí você pega, tem a coxinha, aquela coxinha gostosa, e você comendo todos os dias. Fritura, isso depois de um tempo vai acabando com a sua saúde. E você pode substituir, hoje em dia tem air fry, uma frigideira. Hoje em dia eu tô fritando, eu frito ovo e coloco um pouquinho de azeite na frigideira, já vale a pena. Vale a pena investir numa panela melhor para não precisar ficar usando essa quantidade de óleo absurda. Porque uma coisa é a gente comer um dia ou outro no fim de semana, de vez em quando. Outra é todo dia só comendo fritura, fritura, fritura. Isso vai acabando com a nossa saúde sem a gente perceber, porque isso vai vir no longo prazo. A hipertensão, as doenças só vão vir depois. O segundo hábito que pode estar acabando com a sua saúde é o excesso de açúcar. Eu sou um apaixonado, de verdade, assim, uma das coisas mais difíceis de eu tirar da minha vida, que eu tenho uma briga constante, é com o açúcar, porque eu gosto muito de chocolate. Gosto muito, não sei aqui quem se identifica, mas chocolate é o meu fraco. Eu vejo doce pra mim, não dá, não dá. Eu hoje em dia eu já diminuí muito, já fiquei vários períodos, já fiquei 6 meses sem comer açúcar, inclusive agora eu tô zero açúcar, sem comer açúcar nenhum, só que eu comecei a perceber que isso fazia muito mal na primeira vez que eu fiz um desafio de ficar 3 meses sem comer açúcar. E eu comecei a emagrecer muito. Fazia tempo que eu não ficava com o meu abdômen definido. Eu treinava. Quem aqui treina, caminha e fica aquela barriga inchada, aquele barrigão inchado. E você não sabe como acabar com isso. É muito difícil. De verdade, diminua o açúcar. E eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil. Teve uma época que eu conheci uma pessoa que a gente já fazia o café com açúcar e essa pessoa ela colocava uma quantidade assim de açúcar no copo
Observação, o café já estava adoçado, ela colocava ali, bebia e sobrava. A gente falava assim, cara, mas você está colocando mais açúcar além do que a gente já colocou e ainda sobrava uma quantidade assim. Aí ele dizia que ele colocava muito, porque daí já deixava para o próximo café para ele já beber mais no próximo. Olha o nível! E o açúcar é uma coisa que você vai colocando, quanto mais você usa, mais você quer. Eu percebo isso com a minha namorada, que tipo, ela nunca comeu muito açúcar e eu sempre fui de comer muito açúcar, eu não tinha consciência nenhuma do mal que isso fazia na minha vida. Todas as coisas eu colocava uma quantidade de açúcar, ela, nossa, mas isso tá tão doce. E eu falava, não, mas isso tá ótimo. E hoje, depois que eu diminuí drasticamente assim o meu açúcar, e a tendência é eu diminuir cada vez mais, a gente começa a sentir mais prazer nas coisas. Você vai experimentar uma fruta. Na época que eu fiquei 6 meses sem comer açúcar, eu comprei um mamão e eu falava, nossa, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Isso aqui, faça um teste. Fique um período sem comer açúcar, vocês vão ver o quanto a fruta é doce. E eu, antigamente, eu colocava açúcar no mamão. Eu pegava o mamão, abria ele, cortava no meio, colocava açúcar e comia. E eu falei, eu inacreditável, como que eu fazia isso? E são coisas que é tudo questão de costume mesmo. Então você vai substituindo. O segredo é substituir por alguma coisa. Porque não adianta você querer parar de comer açúcar. Ah, vou cortar o açúcar do café, o açúcar de tudo, não vou comer mais nada de açúcar. Só que você chega em casa, aí você não tem nada bom para comer. Então substitua, é fato que você vai querer comer um doce. Então, em vez de comer uma paçoca depois do almoço, vai lá, compra uma fruta, compra uma uva, compra uma manga, e aí depois do almoço você come, compra uma laranja, e aí você só substitui. O segredo é substituir. Mesma coisa o chocolate. O que eu comecei a fazer? Eu compro chocolate 100% cacau, e aí aqui, que eu esqueci o nome da fruta agora, tâmara, lembrei. Chocolate 100% cacau e tâmara. Aí você pega um assim e come. Nossa, você vai gostar muito, de verdade. E vai substituindo. Claro que não é a melhor coisa do mundo, mas é substituindo, diminuindo pouco a pouco. Depois você vai começar a sentir, o seu paladar vai se transformando. O seu paladar, então você vai acostumar com algo saudável e ainda vai ter o prazer de tá se sentindo bem, a sua cognição melhora, você pensa melhor, você tem mais disposição. O terceiro hábito é o consumo de alimentos superprocessados. Imagina a rotina, uma pessoa acorda, aí vai lá, toma um cafezinho de manhã com um monte de açúcar, aquele pão francês com manteiga, aí vai pro trabalho, nossa, pão francês com manteiga e café, eu já fiz isso por muitos anos, mas se você for parar pra ver, não tem nada ali que te nutre. Aí vai pro trabalho, aquele estresse gigantesco, e aí no lanche, em vez de você comer algo que uma fruta, comer um ovo, uma tapioca, algo que vai te sustentar de verdade, a gente vai lá e come um biscoito. E esse biscoito ele tem um pico gigantesco de glicose no seu corpo, dá uma sensação de energia falsa, só que logo logo você fica sem energia. Então isso também prejudica na forma como você se sente, na sua performance, na sua saúde. Imagina comendo um biscoito um dia não dá nada, só que você fazendo isso por anos, isso só vai acumulando, acumulando e a doença vai chegar. Então diminua esses processos, esses alimentos super processados, coisas que não são naturais. Comece a comer alimentos mais naturais, ovo, fruta, tapioca, coisas que vêm da natureza. Descasque mais e desembale menos. O quarto hábito é falta de água. Eu não bebia quase nada de água e eu achava muito difícil beber muita água. O que começou a mudar isso na minha vida foi quando eu comecei a ter sempre uma garrafa do meu lado. Hoje, para onde eu vou, eu levo uma garrafa de água. Dessa forma, como está sempre do meu lado, eu sempre lembro, aí eu vou e bebo muita água. O nosso corpo é 70% água, então a gente precisa beber água. Eu já conheci várias pessoas com problemas renais e de verdade, eu prefiro aprender com os erros de outras pessoas. Vários amigos meus já tiveram esse problema nos rins e dizem, cara, é a pior dor que existe. É uma das piores dores que existe, então não queira ter esse problema. Então depois disso eu comecei a beber água.
De verdade, isso ajuda muito, além de outras coisas, na oleosidade, no cabelo, ajuda em tudo esse consumo de água. O quinto hábito é dormir em horários irregulares. E eu não estou falando sobre dormir 8 horas. Ah, Wellington, mas eu durmo 8 horas, durmo 9 horas, mesmo assim eu acordo cansado. A questão é dormir em horários variados. Teve uma época que eu dormia... Eu tinha que acordar às 7 horas da manhã, quando eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha que acordar para ir para a escola todo dia, 6 horas da manhã, se eu não me engano. E naquela época, né, apaixonado, conversando no celular, mandando mensagem, eu ficava no celular várias e várias horas, até, sei lá, 2, 3 horas da manhã, conversando no celular, não conseguia parar. Aí eu dormi 2 horas da manhã para acordar às 6. Depois ficava com sono o dia todo, tinha que dormir depois do almoço, e eu nunca regulava. E aí chegava fim de semana, eu dormia às vezes 10 horas, só que a minha energia não estava renovada. Por quê? Porque o nosso corpo não acostumou a nada. Não adianta dormir um dia 9 horas da noite, no outro dia 1 hora da manhã, no outro dia 8 horas da noite. A gente precisa acostumar o nosso corpo, porque se a gente dorme todo dia no mesmo horário e acorda no mesmo horário, o nosso corpo desliga mais rápido. E na hora de acordar, muitas vezes a gente vai acordar antes do despertador, porque o seu corpo, ele acostuma, ele aprende com os hábitos. Então isso vai te ajudar muito. Se você vive cansado, vive com sono, experimenta dormir no mesmo horário e acordar nos mesmos horários. O sexto hábito que pode estar acabando com a sua saúde é o consumo excessivo de refrigerantes e sucos artificiais. Vixe! Quando eu era criança, eu bebia muito aquele suco de saquinho. Eu não sei se hoje ainda vende, se ainda as pessoas consomem, mas eu bebia muito aquele suco de saquinho, colocava em 2 litros de água, o famoso kisuke. Bebia muito, muito, muito. Até eu ter noção que aquilo ali é um veneno. Imagina que aquilo é um veneno. Refrigerante também faz 1 ano e meio mais ou menos que eu parei. E o refrigerante foi muito difícil para eu parar. Primeiro, o que me ajudou a parar de tomar refrigerante foi o ambiente, isso é fato. A minha namorada, ela já tinha ficado 9 anos sem beber refrigerante, e aí ela decidiu parar. Ela voltou por um tempo, aí depois decidiu parar novamente. E por eu conviver com ela, acaba ficando mais fácil, né? Porque a gente não compra. Então, se você não tem em casa, já melhora muito, já ajuda muito. É melhor você nem comprar. Se você quer diminuir, nem compra. Vai diminuindo aos poucos. E o que eu comecei a pensar para parar de beber refrigerante? Eu comecei a associar o refrigerante a veneno. Fala assim, refrigerante é veneno. Refrigerante é veneno, isso me mata. E toda vez que você for pensar em beber refrigerante, você lembra, eu quero beber veneno? E a resposta eu tenho certeza que é não. Ninguém quer beber veneno, ninguém quer se matar. Só que o refrigerante é um veneno. Então pense, eu sei que no início isso vai parecer estranho, mas foi assim, toda vez que eu olhava, eu quero veneno, não, e saia fora, sai fora, sai fora. Você diminuindo isso, o consumo de açúcar também vai diminuir bastante. Isso vai te ajudar muito na perda de peso, na sua saúde mesmo a longo prazo. Não vale a pena, depois você acostuma, bebe um suco natural, bebe uma água com gás, gelo e limão, você vai acostumando, é tudo questão de costumes. O sétimo hábito é o consumo excessivo de álcool como válvula de escape. É uma rotina que a gente cria. Em 2021, quando eu parei de jogar, eu comecei a trabalhar ali. Em 2022, teve um ano que eu trabalhei como corretor de imóveis e na época ganhava um prêmio, uma Heineken. Ganhava um baldinho de Heineken. Quem fosse, de acordo com o que você fizesse, número de vendas e tudo mais, ganhava. E eu ganhei várias vezes aquilo. E eu percebi que eu comecei a viver numa rotina. Tipo, eu trabalhava ali de segunda a sexta, chegava sexta-feira eu já marcava com os amigos. Olha, sábado onde que vai ser? Vamos se encontrar, tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Claro, isso é bom, às vezes é bom dar uma descontraída. Só que sabe quando é o problema? Quando começa a virar um hábito. Quando você começa a beber, aí antes é só o fim de semana, depois você já começa a comprar uma caixinha para deixar na sua geladeira, aí todo dia à noite, quando você chega no trabalho, tá cansado, aí já é um gatilho, tô cansado, trabalhei muito, eu mereço. Aí você vai lá e abre uma latinha, aí depois são 2, depois você vê, já tá bebendo 3 latinhas todos os dias, tá bebendo todos os dias,
E você vai criando esse hábito, essa válvula de escape, para sempre que você está cansado, você tem que tomar uma. Todo fim de semana eu tenho que tomar uma. E isso só vai drenando a sua energia, porque aí você perde a sua produtividade, você perde a sua performance. Porque se você bebe muito no sábado, o domingo já era. Acorda meio-dia, 1 hora da tarde. Nossa! Aí no outro dia o cara tá morto. Eu, 2022, nossa, quando eu ia pra esse churrasco, o outro dia podia perder. Só que a questão é essa, é ter consciência desses hábitos, que muitas vezes parecem inofensivos, só que depois de anos isso vai trazendo um mal inesgotável para sua vida. O 8º hábito é o sedentarismo. Quando a gente não faz atividade física nenhuma, a gente dá aquela desculpa de não, eu fico o dia todo em pé no meu trabalho, eu fico o dia todo me mexendo, andando de um lado para outro, eu já faço atividade física. Aí chega em casa, vai pra frente da televisão, tá assistindo televisão, mexendo no celular, assistindo uma novela, assistindo série e não faz atividade física nenhuma. A gente precisa movimentar o corpo. O nosso corpo é uma máquina, ela precisa estar sempre em movimento. Isso a longo prazo, depois imagina, quando a questão é pensar como você quer estar quando você tiver 60 anos. Será que você quer estar todo travado, andando tipo com bengala, andando mal, triste, pedindo ajuda para todo mundo para subir em algum lugar? Se questione como você quer chegar. E é simples, eu não estou falando aqui para, nossa, treinar todos os dias. Não, é uma atividade física 3 vezes na semana, uma caminhada intencional, uma caminhada sem parar ali, 1 hora de caminhada, meia hora de caminhada. Então, melhorando todos esses aspectos, eu tenho certeza que a sua saúde vai melhorar muito, diminuindo o açúcar, diminuindo produtos industrializados, diminuindo a bebida alcoólica, começando a se exercitar, bebendo mais água. Tudo isso vai ajudar você a ter uma saúde, uma performance muito melhor na sua vida. E isso vai para todas as áreas, porque daí você vai começar a ter um corpo mais bonito, vai se sentir mais confiante, vai ter mais energia para produzir no seu trabalho, vai conquistar outras pessoas, vai ver uma mudança e essa mudança vai te dando mais energias para melhorar mais ainda. E assim você vai inspirando outras pessoas, as pessoas ao seu redor vão ver a diferença e vão começar a realmente ser influenciadas pela sua mudança. Vejam a vida, como essa vida não vai fazer muito mais sentido para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida aqui, compartilhe com aquela pessoa que precisa ver esse vídeo, que quer aprender, que quer mais performance, que quer mais saúde, aquela pessoa que você ama. Comente aqui comigo. Qual desses hábitos você mais se identificou? Aquele que você fala assim, nossa, esse aí eu faço todo dia e nem percebia. E às vezes percebe, mas é isso, acaba acostumando, né? Cria um hábito e é difícil sair. Então vamos começar a nossa mudança e até o próximo vídeo.